A batida forte na porta do pequeno apartamento em Lisboa fez o coração de Rafael parar por um instante. Quando ele abriu, 2 agentes da polícia estavam ali com expressões sérias segurando um mandado oficial. Senhor Rafael Mendes, o senhor está sendo acusado de falsificação de documentos de identidade, incluindo o seu bilhete de identidade e passaporte. Precisa nos acompanhar para prestar declarações. Aquelas palavras caíram como um raio, pois Rafael sabia que isso poderia destruir não só sua carreira como professor, mas também o segredo mais precioso de sua vida, seu amor por Tiago. Ele sentiu as mãos tremerem enquanto os agentes entravam e começavam a revistar a sala pedindo para ver os documentos. Tiago ainda dormia no quarto ao lado e Rafael rezava para que o namorado não acordasse agora. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando os livros de história espalhados pela mesa onde ele preparava as aulas para os alunos do liceu. Como professor de história, ele ensinava aos jovens sobre liberdade e direitos, mas naquele momento sentia-se preso numa teia que ele mesmo ajudara a tecer anos atrás. Quando saiu de casa em Porto aos 20 anos para fugir da pressão da família conservadora que queria casá-lo com uma prima distante, ele mudara alguns dados de residência para não ser encontrado facilmente. Nunca pensou que isso voltasse como acusação de falsificação. Os agentes explicaram que a queixa viera do irmão mais novo Eduardo, que alegava que os documentos de Rafael tinham irregularidades para beneficiar-se da herança do pai que estava doente. Rafael sentiu um nó na garganta. Eduardo sempre fora o favorito que seguia os passos do pai, empresário católico rigoroso. A família em Vila Nova de Famalicão, perto de Porto, vivia segundo regras antigas, onde ser diferente era pecado. Rafael nunca contara a ninguém sobre Tiago, o arquiteto que conhecera numa conferência em Lisboa 3 anos antes. Aquele encontro mudara tudo. Tiago, com o seu sorriso aberto e os olhos verdes que pareciam entender sem palavras, oferecera a Rafael um refúgio onde ele podia ser ele mesmo. Eles construíram uma vida discreta, jantares em casa, passeios pelo Tejo, fins de semana em Sintra. Mas agora tudo estava em risco. Enquanto era levado para a esquadra, Rafael conseguiu ligar a Tiago com uma mensagem rápida. Tiago chegou minutos depois, pálido mas firme, abraçando-o discretamente no corredor. Não te preocupes, amor, vamos resolver isto, disse Tiago com a voz calma que sempre acalmava Rafael. Mas por dentro Rafael sentia o pânico crescer. Se a família soubesse do namoro, o pai teria um ataque, a mãe choraria dias inteiros e Eduardo usaria isso para tirar-lhe tudo. No interrogatório inicial, Rafael negou qualquer falsificação, explicando que os documentos eram legítimos, obtidos após mudança legal de residência. Os agentes anotaram tudo, mas avisaram que o caso iria para tribunal porque a queixa era grave. Ao sair da esquadra sob fiança, Rafael sentiu o peso do mundo nos ombros. A viagem de comboio para Porto no dia seguinte seria inevitável, a família exigir explicações imediatas. No comboio, Rafael olhava pela janela as paisagens verdes do Minho, mas via apenas o rosto desapontado do pai. Tiago insistira em acompanhá-lo, mas Rafael pedira para ir sozinho, não queria arriscar mais exposição. Chegando à casa familiar, a mansão antiga com azulejos azuis, o ar estava pesado. A mãe abraçou-o com lágrimas nos olhos, o pai cruzou os braços sério e Eduardo sorriu de lado como quem já vencera. Filho, o que fizeste? Perguntou o pai com voz grave. Rafael engoliu em seco e começou a contar a versão oficial, mas por dentro sabia que a verdade sobre quem ele amava estava prestes a explodir. As horas seguintes foram um turbilhão de perguntas, acusações veladas e olhares de julgamento. A família via nele não o filho, mas uma ameaça à reputação. Rafael sentiu o conflito interno rasgar-lhe o peito. Amar Tiago era a coisa mais certa da sua vida, mas proteger a família parecia o dever que lhe fora ensinado desde criança. Quando a noite caiu e ele se deitou no quarto de infância, os fantasmas voltaram. Lembrou-se das noites em que rezava para não sentir atração por rapazes, das surras verbais do pai quando suspeitava. Fugir para Lisboa fora uma salvação, mas agora o passado cobrava o preço. Tiago mandou mensagens de apoio e Rafael respondeu com o coração apertado. Amanhã seria pior, o advogado da família chegaria e o caso ganharia contornos públicos. Rafael fechou os olhos e pediu forças para enfrentar o que viria. O preço de ser verdadeiro estava prestes a ser cobrado e ele não sabia se conseguiria pagar sem perder tudo. Na manhã seguinte, a casa em Vila Nova de Famalicão parecia um tribunal improvisado. O advogado da família, um homem de terno escuro e óculos grossos, sentou-se à mesa da sala de jantar com pastas cheias de papéis. Rafael estava sentado em frente ao pai e à mãe Eduardo ao lado com ar satisfeito. O advogado explicou que a acusação de falsificação poderia levar à prisão de até 3 anos e perda de direitos sobre a herança se provada. O pai bateu com o punho na mesa.
Como pudeste envergonhar-nos assim, Rafael? Nós te demos tudo e tu retribuis com mentiras. A mãe chorava baixinho apertando o terço. Rafael sentia cada palavra como uma facada. Ele queria gritar que a maior mentira era esconder quem era, mas as palavras ficavam presas. O conflito interno consumia-o. Por um lado sabia que Tiago era o seu futuro, o homem que o fazia rir, o companheiro que planejava viagens e projetos juntos. Por outra, a família era o passado que o moldara aos valores que apesar de tudo ainda pesavam. Se revelasse o namoro, o pai deserdaria-o, a mãe teria um colapso e a comunidade católica local viraria as costas. Eduardo aproveitou o momento para atacar. Irmão, tu mudaste o endereço nos documentos para esconder que vivias com alguém em Lisboa, não é? Eu vi fotos. Rafael gelou. Como Eduardo soubera. Alguém da escola ou um amigo comum traíra-o. O advogado pediu provas e Eduardo mostrou prints de redes sociais onde Rafael e Tiago apareciam juntos em eventos públicos, mas sem legendas comprometedoras. Ainda assim era o suficiente para levantar suspeitas. Rafael decidiu defender-se sem revelar tudo. Os documentos são legítimos, eu mudei residência legalmente após sair de casa. Não há falsificação. Mas o pai não acreditava. Tu sempre foste diferente, filho, sempre com aqueles amigos estranhos. Se isto for verdade, perdeste o direito à empresa. A mãe interveio. Por favor, vamos resolver em família. Rafael sentiu o peito apertar. Resolver significava voltar ao armário, casar com uma mulher, fingir. Ele pensou em Tiago esperando em Lisboa e a escolha pareceu impossível. O preço de escolher o amor seria a perda total da família, o preço de escolher a família seria trair-se a si mesmo e a Tiago. À tarde eles foram à igreja local onde o padre amigo da família os esperava. A conversa foi sobre arrependimento e volta ao caminho certo. Rafael ouviu em silêncio, mas por dentro rebelava-se. Como podia o amor ser pecado se lhe dava tanta força? De volta à casa, Eduardo puxou-o de lado. Irmão, se confessares tudo e voltares para cá, eu retiro a queixa. Rafael viu o cálculo nos olhos do irmão, a herança era o verdadeiro motivo. A traição familiar doía mais que qualquer acusação policial. Nessa noite Rafael ligou a Tiago e contou tudo em voz baixa. Tiago ouviu com paciência. Vem para casa, amor, não deixes que eles te destruam. Mas Rafael hesitava. A pressão social em Porto era sufocante, vizinhos comentavam, o escândalo já se espalhava. Como professor ele temia perder o emprego se o caso chegasse aos jornais. Os dias seguintes foram de interrogatórios com a polícia local e mais reuniões familiares. Rafael passava noites em claro revivendo cada decisão. A escolha errada de anos atrás de alterar dados para cortar laços agora ameaçava tudo. Tiago mandava mensagens de força e Rafael respondia com promessas que mal conseguia cumprir. O conflito moral crescia. Será que o dever filial valia mais que a felicidade? Quando o juiz marcou a data da audiência em Lisboa, Rafael sentiu um alívio misturado com terror. Voltar para casa com Tiago significava enfrentar a verdade, mas também o risco de perder o namorado se a pressão fosse demais. A viagem de regresso foi silenciosa. Rafael olhava pela janela pensando no preço que cada escolha cobrava. A família enviara uma carta formal exigindo que ele cortasse laços suspeitos. Ele guardou-a no bolso como um peso. Ao chegar ao apartamento, Tiago esperava-o com o jantar pronto. O abraço foi longo e Rafael chorou pela primeira vez. Eu não sei se consigo, Tiago. Eles são a minha família. Tiago limpou as lágrimas. Mas eu sou o teu presente e futuro. A noite foi de conversas profundas sobre lealdade e identidade. Rafael sentiu a primeira centelha de força, mas sabia que o pior ainda estava por vir. O irmão marcara presença na audiência e a imprensa local começava a farejar o caso. A sociedade portuguesa ainda tinha preconceitos profundos em certas regiões e Rafael sentia-os todos sobre os ombros. A investigação avançava e Rafael voltara ao trabalho no liceu em Lisboa com o coração pesado. Os colegas notavam a sua distração, mas ele mantinha o silêncio. Um dia o diretor chamou ao gabinete. Rafael, há rumores sobre ti e uma investigação policial. Isto afeta a escola. Rafael defendeu-se, mas sentiu o chão faltar. A traição veio de um amigo antigo de Porto que Eduardo contactara. O amigo homofóbico enviara e-mails anónimos ao diretor sugerindo que Rafael vivia uma vida dupla. Agora o trabalho também estava em risco. Tiago, ao saber, ficou furioso.
Vamos lutar juntos. Mas Rafael via o namorado sofrer e questionava se valia a pena. A pressão familiar aumentou com chamadas diárias da mãe implorando para ele voltar e do pai ameaçando cortar apoio financeiro. Eduardo enviava mensagens com provas falsas alegando que Rafael falsificara o bilhete de identidade para esconder dívidas. Rafael contratou um advogado próprio e preparava a defesa. Nos momentos sozinho ele mergulhava em conflito interno. Amava Tiago com toda a alma, mas a culpa pela dor da família consumia-o. Era certo sacrificar o amor pela paz familiar ou era covardia? As noites eram de insônias e discussões com Tiago sobre o futuro. Tiago propôs assumirem publicamente, mas Rafael temia o escândalo. Uma confrontação decisiva aconteceu quando a família veio a Lisboa para uma reunião. No café perto da escola o pai gritou baixinho: "Se não acabas com isso, perdeste-nos para sempre." A mãe chorava e Eduardo sorria. Rafael sentiu a raiva crescer. "Vocês nunca me aceitaram como sou." O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez ele insinuou o namoro sem dizer o nome. A família reagiu com choque e raiva. O pai levantou-se. "Isto é pecado, Rafael. Volta ao caminho ou esquece-nos." A traição do irmão ficou clara quando Eduardo admitiu ter iniciado a queixa para proteger a herança. Rafael saiu do café destruído, mas com uma clareza nova. A família escolhera o preconceito. No dia seguinte o advogado trouxe notícias do caso e ia a tribunal em 2 semanas. Rafael preparou depoimentos, mas o medo paralisava-o. Tiago organizou uma noite calma com música e conversa. "Lembras-te quando nos conhecemos na conferência? Tu falavas de liberdade na história e eu via a tua." Rafael sorriu pela primeira vez em dias. Mas a sociedade não perdoa facilmente. Amigos afastavam-se, vizinhos comentavam. O preço social era real. Rafael questionava as suas escolhas passadas. Ter fugido de Porto fora coragem ou fuga? Agora enfrentava o resultado. A tensão subia com a data da audiência aproximando-se. Rafael sonhava com o tribunal e acordava suado. Tiago ofereceu-se para testemunhar, mas Rafael recusou para proteger o namorado. O conflito moral atingia pico. Será que esconder o amor era proteção ou mentira maior? Uma noite Rafael quase cedeu à pressão familiar pensando em terminar com Tiago para salvar a herança e a paz. Mas o olhar de Tiago impediu-o. "Eu não vivo sem ti", disse Rafael. A decisão estava tomada a lutar até ao fim. Mas o preço seria alto, talvez a perda total da família. O dia da audiência chegou com céu cinzento sobre o Tribunal de Lisboa. Rafael entrou de mão suada, Tiago ao lado como apoio moral, mas não como testemunha. A sala estava cheia, a família ocupava os bancos da frente, Eduardo com ar vitorioso. O juiz abriu o processo lendo a acusação de falsificação dolosa de documento de identificação. O advogado de Rafael apresentou provas de que os documentos eram legítimos emitidos pelo Registro Civil após processo legal. Mas o ponto alto veio quando o procurador pediu a consulta ao arquivo original do tribunal. O escrivão trouxe a pasta antiga e o juiz leu em voz alta. O tribunal verifica que os documentos do arguido são autênticos, não havendo qualquer falsificação. A queixa baseia-se em suposições infundadas e motivações pessoais. A sala ficou em silêncio. Rafael sentiu alívio, mas o inesperado veio a seguir. O juiz continuou: "O arquivo revela que a família do arguido alterou registros antigos para ocultar um escândalo passado, mas isso não afeta o caso atual." O pai empalideceu, a mãe baixou a cabeça e Eduardo protestou. O juiz ordenou silêncio. A verdade era que anos atrás a família tentara esconder ligações incômodas, mas agora o bumerangue voltava. Rafael viu a hipocrisia exposta. A família que o acusava de mentira tinha as suas próprias. No depoimento final, Rafael decidiu falar claro. "Sim, eu mudei de vida para ser livre, mas nunca falsifiquei nada. E sim, eu amo um homem e isso não me torna menos filho ou irmão." A sala explodiu em murmúrios, a família levantou-se em choque. Eduardo gritou traição, mas o juiz bateu o martelo. Caso arquivado por falta de provas. A acusação era infundada. Rafael saiu livre, mas o dano estava feito. A família cortou relações ali mesmo. O pai disse nunca mais. A mãe chorou, mas seguiu o marido. Fora do tribunal, Tiago abraçou-o forte. "Orgulho de ti, amor." Mas Rafael sentia o vazio.
O preço pago fora a família inteira. A imprensa local noticiara o caso e agora colegas e vizinhos sabiam. No dia seguinte no liceu o diretor chamou-o novamente, mas desta vez para apoiar. O escândalo passara, mas a sociedade ainda julgava. Rafael enfrentou olhares, mas manteve a cabeça erguida. O conflito interno transformava-se em força. Ele percebera que esconder-se custara mais que assumir-se. Tiago e ele passaram a noite a falar do futuro, planos de viagem em vida aberta. Mas a dor da rejeição familiar doía. Eduardo tentou contactar pedindo perdão, mas Rafael recusou. A traição fora profunda. O despertar veio devagar. Rafael compreendeu que o amor verdadeiro exigia coragem e o preço valia, porque a alternativa era viver metade. A família enviara uma carta formal de deserdamento, mas Rafael sentiu liberdade. Com Tiago ao lado ele reconstruía a vida passo a passo. O caso ensinara-lhe que a verdade liberta, mas cobra o seu tributo em relações partidas e julgamentos sociais. Meses depois a vida em Lisboa ganhara nova cor. Rafael continuava a ensinar história, agora com mais paixão, falando aos alunos sobre direitos e identidade. Tiago avançava no projeto de arquitetura de uma escola inclusiva. Eles passeavam pelo Tejo de mãos dadas sem medo. O preço fora pago, a família não ligava mais, exceto a mãe que enviava mensagens secretas de vez em quando. Rafael aceitara a perda, mas ganhara a si mesmo. O conflito moral resolvera-se, ele escolhera a verdade e o amor apesar das feridas. Uma tarde em Sintra, sentados num banco com vista para o palácio, Rafael contou a Tiago o que aprendera. O medo da rejeição quase me destruiu, mas assumir-me salvou-me. Tiago sorriu apertando a mão. E eu estou aqui para o resto. Eles falaram sobre casamento futuro, talvez adoção. A sociedade mudava lentamente em Portugal, mas ainda havia preconceitos. Rafael enfrentava-os agora de frente. O caso do tribunal tornara-se lição, a verdade revelada pelo arquivo original não só o inocentara, como expusera as mentiras familiares. No aniversário de 3 anos de relação eles celebraram em casa com amigos verdadeiros os que ficaram. Rafael sentiu paz pela primeira vez. O despertar completo viera ao perceber que o dever familiar não podia sobrepor-se à própria essência. Ele pagara com isolamento e julgamentos, mas ganhara autenticidade e um amor sólido. Tiago era o seu porto seguro, o homem que vira o melhor e o pior nele. Juntos enfrentavam o futuro. Olhando o rio à noite, Rafael pensou no caminho percorrido desde a batida na porta até à liberdade. O preço fora alto, mas necessário. A sociedade ainda questionava, mas ele já não se questionava. A escolha certa fora viver plenamente apesar de tudo. Será verdade ou falso que o amor verdadeiro e a identidade própria devem sempre ser sacrificados para manter a harmonia familiar tradicional?